estão entrando agora. Uma boa noite a todos. Boa noite aos que nos acompanham pela internet, a todos os irmãos, todos os amigos, e pedindo a Deus que nos ampare, que nos abençoe, e que nosso Divino Mestre Jesus esteja presente em nossos corações, nos dando a intuição necessária para realizar mais esta tarefa, fazendo esta exposição com muito amor e com muito carinho. Falaremos hoje a respeito do capítulo 5, como nosso irmão anunciou. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que na minha opinião, além de ser um dos mais extensos, um deles é um dos mais difíceis de compreender. É mais difícil a compreensão do porquê sofremos, porquê tantas dores, porquê tantas misérias, porquê estamos aqui e porquê passamos pelo que passamos. E Jesus vem nos dizer: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Mas não conseguimos entender de que maneira isso ocorre, de que maneira isso é possível. E não conseguimos entender aonde está a justiça nisso, aonde está a justiça divina. Se nos reportarmos à primeira questão do Livro dos Espíritos, nós vamos entender, nós vamos pegar a resposta e vamos chegar à conclusão que Jesus tem razão, quando ele fala: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Ele explica na sua mais perfeita forma de falar, não tem como dizer que é errado o que ele fala. Se nós nos reportarmos à resposta da pergunta: o que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus é Pai, Deus é bom, Deus é justiça. Não podemos então conceber que na sua criação haja uma injustiça. Não podemos conceber então que Deus não seja perfeito em tudo que fez, em tudo que faz até hoje. Não podemos conceber que Deus, como Pai bondoso e amoroso, faria os seus filhos para sofrerem. Pelo contrário, nós entendemos, nós temos a certeza absoluta que Deus nos criou, claro, simples e ignorantes, no sentido de conhecimento, mas com o objetivo de atingir a perfeição e a felicidade. Deus não criou o mal, Deus não criou as dores, as vicissitudes. Deus, ele criou somente o bem. E ao colocar os seus filhos nesta trilha, nesta estrada evolutiva, ele coloca todos de forma igual com o seu livre-arbítrio, livres para fazermos as nossas escolhas, para trilharmos esta estrada que para alguns é difícil, árdua, para outros nem tanto. Mas ele nos coloca livres para decidirmos. E nos coloca em nossas consciências as leis divinas. O que é certo, o que é errado, tudo está gravado em nossa consciência. É isso que rege a nossa caminhada. É isso que nos dá o rumo. Só que muitas vezes nós nos equivocamos, fazemos escolhas equivocadas. E aí surgem as aflições, as dores, criadas por nós mesmos. Nós, a princípio, temos gravados em nossa consciência tudo aquilo que sabemos, tudo aquilo que devemos fazer, mas muitas vezes não sabemos escutar a nossa própria consciência. Não sabemos consultar a nossa própria consciência e fazemos as coisas no piloto automático. Fazemos as coisas, tomamos as decisões de acordo com a cultura do povo, daquela localidade em que vivemos, de acordo com a nossa criação, de acordo com o que nós aprendemos com os nossos pais, com os nossos antepassados, e aquilo
vai passando de uma geração para outra geração. E muitas vezes erramos. Várias das vezes erramos. Mas Deus, como é bom, é justo, é amor, Ele nos dá novas oportunidades. Novas oportunidades para repararmos aquilo que nós erramos, que nós fizemos de errado, para recomeçar, para quitar dívidas, aparar as arestas que nós deixamos para trás. E aí nós temos a reencarnação, a oportunidade de reencarnar novamente com aqueles com os quais nós nos comprometemos, com aqueles que são algumas vezes nossos desafetos do passado, com aqueles que nós temos dívidas a serem resgatadas. E é a eles que nós temos que nos unir. É a eles que nós temos que nos unir para juntos resgatarmos dívidas que ambos adquirimos juntos. E é juntos que teremos que quitar essas dívidas. São estas as oportunidades que nós temos. Muitas vezes nós vemos um dos nossos passando por dificuldade, e por amor, a gente tenta mudar, a gente tenta fazer com que aquela pessoa mude, ou fazer o máximo que está ao nosso alcance para aquela pessoa não sofrer. Não gostamos de vê-la sofrendo. Ninguém gosta de ver um dos seus bem-amados sofrendo. Então tentamos fazer com que aquela pessoa mude o rumo, mude a sua forma de pensar, não cometa mais os erros que vem cometendo, mas muitas vezes não sabemos que é aquilo exatamente que ela precisa. É necessário, é aquilo que ela precisa para resgatar dívidas do passado, mas por amor a gente não quer ver ninguém sofrendo. Só para ilustrar, tem uma história que conta a respeito de um menino de uns seus 12 anos que estava passeando num jardim com seu avô. Ele visualiza num jardim bonito, numa espécie de parreira, uma flor daquelas que se alastra, uma espécie de parreira. Então ele visualiza ali um casulo. Ele percebeu que aquele casulo se mexia. Aquele casulo estava como se estivesse se movimentando, querendo se abrir, e ele, curioso, foi olhar, espiou dentro, pois havia um buraco já iniciado, espiou dentro, viu uma lagarta com uma forma diferente, sofrendo um processo de transformação, uma lagarta em metamorfose. E ele ficou angustiado, ficou aflito vendo aquela lagarta. Ele gostava muito dos animais, percebendo que era um ser vivo que ali estava passando dificuldades. Imaginou ele, eu tenho que ajudar. Ele pegou um canivete, ele carregava um canivete e abriu aquele casulo. Na ideia dele para ajudar, para acabar com o sofrimento daquele pequeno ser vivo. Aquele pequeno ser vivo então cai ao chão, começa a se debater, fazer um esforço enorme para abrir as asas ainda que não estavam bem formadas, estava envolto ainda com uma espécie de gel que não conseguia se livrar, não conseguia se libertar daquele gel, e fez um esforço tremendo tentando abrir asas e não conseguia, e se mexia para um lado e para o outro, rastejava, abriu asas tentando ensaiar uma espécie de voo, bater asas, e não conseguiu. Durou muito pouco tempo e não resistiu. O menino ficou frustrado então e perguntou ao seu avô: mas vô, eu tentei salvá-la, eu vi que ela estava em sofrimento, tentei salvá-la, mas não consegui. Por que isso aconteceu? Ao libertá-la, ela morreu ao invés de alçar voo. Aí o seu avô lhe explicou. Aquele processo todo que ela estava sofrendo dentro daquele casulo apertado, ainda em volta naquela espécie de gel, era exatamente o processo que ela precisava para adquirir ali forças, adquirir ali as energias, fazer com que então o processo todo se completasse ali dentro daquele casulo, para assim que tivesse condições
mudaria de estágio. Quando ela tivesse forças próprias para se libertar daquele casulo que ela estava presa, através do exercício de suas forças, adquirindo energia através do exercício de suas forças, ela se libertaria por si só, bateria asas e voaria rumo à plenitude. Se transformaria numa linda borboleta. O processo, então, foi interrompido. E é assim que acontece com os nossos. Muitas vezes, por amor, tentamos interromper um processo que nós sabemos que está sendo doloroso, difícil, muito difícil. Sofremos juntos, porque ninguém gosta, como eu já disse, de ver um dos seus sofrendo, e nós sofremos juntos, nos compadecemos por amor, e queremos mudar. Queremos abrir os olhos daquela pessoa, dá vontade de abrir a cabeça e colocar lá as ideias. Não, vamos limpar essas suas ideias, estão erradas, equivocadas. Vamos mudar os princípios, vamos mudar os seus conceitos. Mas não é assim. Não podemos fazer isso. Temos que deixar que ela por si só complete o estágio em qual está vivendo. Que ela por si só adquira forças. É claro que nós podemos ajudar, amparar no momento da dificuldade, dar conselhos, mas não podemos exigir que ela mude, exigir que ela se transforme, não podemos carregá-la na hora da dificuldade. Ampará-la quer dizer dar o braço e caminhar junto, mas não carregá-la no colo. Não para sofrer por ela. Sofrer com ela, sim, mas sofrer por ela, se colocar no lugar dela e sofrer aquilo que ela tem que sofrer, não é possível. Haja que nós adquirimos, como eu falei, encarnações pretéritas e várias encarnações, reencarnações que tivemos, dívidas. Fizemos escolhas equivocadas, todos nós. Não só aqueles que estão junto de nós, mas nós mesmos também. Fizemos escolhas equivocadas, adquirimos dívidas. É a lei de causa e efeito. Há uma causa e nós temos que assumir. Fomos nós o causador. E há um efeito. Se tem uma causa, existe um efeito. E essa causa, sabemos lá do início, que é justa. Então nós temos que honrar o compromisso e passar da melhor forma possível. O bem sofrer. É aí que entra Jesus. Bem-aventurados os aflitos. É difícil de entender como ser bem-aventurado. Na princípio, bem-aventurado é ser feliz, ter sucesso naquilo que é ruim, na aflição, na hora do sofrimento. Não, não é isso que Jesus se refere. Ninguém fica contente, não somos masoquistas. Os espíritas, quando falam bem-aventurados os aflitos, alguns interpretam assim: poxa, os espíritas são todos masoquistas, todos gostam de sofrer. Não, não é essa a ideia. A ideia é do bem sofrer. Sofrer, claro, todos nós vamos, porque passamos por dores, mas o bem sofrer é a meta. Este é o objetivo. O bem sofrer. O que é bem sofrer? Bem sofrer é sofrer, sim, sentir as dores, claro que sim, mas sem a revolta. Com paciência, com resignação, com um pensamento elevado ao alto, na confiança, na certeza do amparo do mais alto, do mundo espiritual, dos nossos anjos de guarda, de Deus, de Jesus e todos os seus mensageiros. A certeza, a fé tem que ser absoluta, tem que ser forte, firme. E aliada a esta fé, tem que haver a ação, as obras, pois a fé sem obras, ela não tem valor. Não basta nós largarmos tudo na mão de Deus, se não fizermos a nossa parte.
Temos que saber que somos livres, criados, simples e ignorantes, com o nosso livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas. E temos a certeza que somos amparados. Tudo isso, sim, nos ajuda. Mas saber que somos livres para escolher, amparados pelo mais alto. Mas temos que fazer. Só esperar que alguém faça por nós não resolve. Então, esta fé com movimento, com ação voltada à transformação, à mudança, voltada ao bem e motivada, isso que é mais importante, motivada por um sentimento, que é o sentimento mais nobre de todos que nós carregamos, o amor. Colocarmos em tudo aquilo que vamos fazer, amor, mas um amor sincero, verdadeiro. Este amor sincero, verdadeiro, com fé, com esperança, isso move montanhas. Realmente nós vamos conseguir grandes prodígios. Jesus disse: vós sois deuses, farão tudo o que eu faço e mais um pouco. Então nós temos que ter esta certeza. Fazendo isso, nós vamos cada vez mais adquirir as dívidas. Cada vez mais vamos ter que ter expiações, provas, e é esse o lugar certo. É aonde nós estamos mesmo, num planeta como esse, destinado para isso, para provas e expiações. O que seria expiações? Expiações é todo um resgate de tudo aquilo que a gente adquiriu de dívidas, resgatar dívidas, pagar dívidas, aparar arestas. Isso seria uma expiação. Uma expiação que às vezes é grande, é dolorida, e tem as provas. As provas vêm para saber se nós já estamos prontos, para saber se nós já estamos num nível de conhecimento, de evolução realmente condizente com aquilo que a gente aprendeu ao longo do tempo. Nós estamos realmente com aquele estoque, aquele depósito de conhecimento, e se sabemos usá-los. E aí vem as provas. E as provas são muitas vezes uma forma de autoconhecimento, de teste. É na hora que acontece a dificuldade, é que nós vamos descobrir qual o grau de maturidade que nós adquirimos até ali. É por isso que vem essas oportunidades de provação. E a expiação, ela mal sofrida ou mal exercida, ela pode ser causa de outros efeitos. Por isso que a expiação muitas vezes ela vem e ela se repete, porque nós não soubemos passar por ela, não soubemos administrá-la. A reação nossa não foi de uma forma positiva. Quando a expiação vem através de uma doença, através de um desencarne em família, através de uma dificuldade financeira, perda de emprego, através de uma deficiência física, através da deficiência física de um ente querido nosso que nasce e vem com deficiência física, ou seja, várias. Eu não vou estar aqui fazendo alusão a dores, coisas negativas, mas você sabe o que significa. As aflições que a gente passa por aí, tudo, as violências que a gente vem sofrendo, que a gente vem escutando e vendo em todos os noticiários. Então não sou eu que vou estar aqui divulgando. Isso todos já estão saturados de ouvir falar. Então acontece isso, nós passamos por essas situações e ela se repete de novo. Mas se eu já passei por isso, aonde é que está a causa disso? Existia uma causa lá no pretérito, lá no passado. Essa causa se transformou num efeito. Esse efeito veio através de uma expiação. Muito bem, a expiação é a oportunidade de resgatar. Mas por que ela veio de novo? Por que ela se repete? Será que eu fui tão ruim assim? Será que eu fiz tantas coisas erradas assim no passado que ela se repete da mesma forma várias vezes? Não. É porque nós não soubemos passar por aquilo. Não exercemos o bem sofrer, como eu falei. Quando veio essa expiação, era
uma oportunidade, e aquela oportunidade por si se bastava. Mas como nós não aproveitamos, nós nos revoltamos, questionamos a justiça de Deus. Isso está bem claro na hora, por exemplo, que desencarna um ente querido nosso. Ou outro exemplo, quando nós temos a dificuldade de relacionamento dentro do nosso lar. Quando aquele serzinho tão amado pela gente não reconhece esse nosso amor, ele não nos dá o retorno que a gente espera. Eu amo tanto, mas ele me maltrata tanto. Eu brigo tanto com ele. Por que será que isso acontece? Eu devo ter tantas dívidas com ele no passado. E aí, isso se repete novamente. Quando eu pensei que já estava, talvez com um débito quitado, consegui conviver melhor com ele, vem de novo e renasce um neto na nossa família. De novo eu começo o conflito com aquele neto. Mas por que será que veio? Será que também eu tenho dívida com ele? Será que ressurge daí os problemas com o filho ou com a filha? Ressurge os problemas que já estavam a princípio lá no passado, isso não existia mais, e ressurge de novo o mesmo problema, conflitos daí duplamente, com o neto, com a mãe desse neto, com o pai desse neto, ou seja, com o meu filho, com o meu neto. Começa tudo de novo. Poxa, mas que expiação é essa? Por que ela se repete tanto? Será que a minha dívida era tão séria? Será que eu assassinei ele no passado? Né? Será que eu assassinei ele ou ela no passado? Não, é porque nós não soubemos administrar. Lá na primeira vez, se nós soubéssemos administrar aquele conflito, se nós soubéssemos reparar tudo o que teve de errado lá no passado, através, agora no presente, do amor, da paciência, da resignação, da educação que nós viemos e nos comprometemos, lá no plano espiritual, no plano reencarnatório, nós nos comprometemos. Nós pedimos para vir junto com essa, com aquela, e nós nos comprometemos. Eu quero que ela venha como nosso filho, nossa filha, e eu vou dar a educação necessária para aquela pessoinha difícil, para aquela pessoinha rebelde. E nós não contribuímos. Nós esquecemos de fazer a nossa parte. Nós só soubemos brigar e brigar. Incompreensão, raiva, ódio, mágoa, briga, gritos e tudo mais. E o amor, e a paciência, e a resignação. E a minha parte do exemplo, da educação. Exemplo nos meus atos, nas minhas atitudes, na minha forma de ser, que eu deveria ter dado desde lá do pequeno. Aí eu fico procurando causas lá no passado, enquanto a causa de todo o conflito, ela está nesta encarnação mesmo, está no presente. Vamos voltar atrás, vamos rever a nossa conduta como pai. Qual foi a criação que nós damos? Né? Qual foi a forma que nós educamos aquela pessoinha tão amada, tão querida, né? E de uma hora para outra começa a se virar contra nós. Começa a haver ali sentimento de revolta, briga em cima de briga. Puxa vida, eu devo ter jogado pedra na cruz. Não, às vezes foi erro ali naquela. Não foi nem causa lá no passado, foi uma causa aqui, no presente, nesta encarnação. Aí estão a causa das grandes aflições. Ou está lá no passado, como eu já disse, em vidas pretéritas, pois já tivemos em existências, vida é uma só, existências pretéritas já tivemos várias, ou está nessa própria existência, na nossa forma de ser, na forma de pensar, forma de educar um filho, forma de conviver no casamento, a falta de um respeito, de repente, mútuo, não vou só puxar a brasa para o assado, né? Mas pode ser uma falta de respeito minha para com o meu cônjuge, ou com a minha cônjuge, ou dela para comigo, mas tudo isso é possível contornar, reverter e inverter a situação. E aí nós ficamos procurando causas lá no passado, enquanto a causa está em nós mesmos. Está no nosso comportamento, no nosso jeito de ser, no nosso jeito de reagir. É a forma que reagimos às situações que a vida nos traz. A vida
é para ser vivida em plenitude, a vida é para ser aproveitada em todos os seus detalhes, nas suas nuances, e nós temos que aprender a todo momento com todos. Estamos sempre aprendendo. Só que muitas vezes nós passamos desapercebidos por certos detalhes que nos serviriam em muito. Certas dores que são professoras, certas aflições, dificuldades que são professoras, que nos ensinam muito, mas a gente só pesa o lado ruim, o lado negativo. Só usa aquele jeito de ser de pobre coitado, né? A gente se acha coitadinho. Por que sofro? Por que tudo acontece comigo? É porque Deus é justo, porque eu preciso. Eu preciso levantar a cabeça, eu preciso saber que isso é um efeito de uma causa que é justa, e este efeito tem que ser bem administrado, bem aproveitado. É um efeito que é uma ferramenta valiosíssima para a nossa evolução, para a nossa transformação. Fazendo isso, a gente consegue entender o que Jesus quis dizer: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Esta é a única forma de nós entendermos tudo isso. Como ser feliz sofrendo? Não, ninguém gosta de sofrer. Talvez ninguém vai realmente estar feliz na hora do sofrimento. Na hora de perder um ente querido, aí já está o erro. O primeiro erro é dizer isso, perder. Ninguém perde ninguém. Eu perdi um marido. Eu tenho um marido que morreu. Não. Eu tenho um marido desencarnado. Eu tenho um filho desencarnado. Eu não perdi um filho. Eu tenho esse filho. Eu tenho essa filha, esse filho, esse marido, esta mãe. Eu tenho uma mãe desencarnada que está no plano espiritual. Mas eu ainda tenho. Ela ainda é o mesmo ser, com suas individualidades, só não está hoje presente fisicamente, no corpo físico, não está reencarnada junto com a gente mais. Mas eu não perdi. Eu ainda tenho esse ser querido. Então, esta forma de pensar já alivia um pouco. Claro que vamos ter saudade, claro que sim. Uma saudade salutar, movida pelo amor, pela aquela ausência fisicamente, que nós não temos mais como tocar, como sentir fisicamente, dar aquele abraço, mas o sentimento continua igual, o amor que nutríamos por aquele ser, por aquela pessoa tão amada, tão querida, continua o mesmo, e dela para conosco a mesma coisa. Só hoje não temos como tocá-la, mas temos como senti-la, como perceber as suas energias, que ela está emanando para nós, e nós emanarmos energias também boas, salutares para ela. Só isso que diferencia. Não podemos ir lá dar um abraço, mas podemos endereçar pensamentos bons. Em pensamento podemos dar um abraço, sim, não fisicamente, mas espiritualmente. Pensando dessa forma, a aflição não é tão grande, não é verdade? O tempo urge. Passou muito rápido, como sempre. Se fôssemos continuar falando, falaríamos a noite toda, mas temos que encerrar. E na certeza de que somos sempre amparados pelo mais alto, pelos nossos benfeitores amigos, vou deixar uma pequena mensagem que eu já falei outras vezes aqui, mas sempre é bom repetir. É uma mensagem muito bonita. Vou pedir ao Sr. Luiz que coloque uma música de fundo. E relembrar a alguns que já escutaram, e para quem não escutou, espero que aproveite. Certa noite, num grande teatro, existiria ali um show de um grande maestro. Estava tudo pronto. A plateia repleta, os camarins na parte de cima repletos também, os camarotes, perdão. Num dos camarotes, enquanto aguardavam, estava um casal. Mãe, pai e um filho de 8 anos. Esse filho, típico da idade, elétrico, daqueles arteiros, daquele que corria de um lado para o outro. O pai, então, orienta o seu filho, disse: não
saia por esta porta. E foi a mesma coisa que dizer saia. Ele saiu pela porta quando os pais se distraíram e foi percorrer os corredores. Desceu a escada, percorreu os corredores. Por trás do palco, ele viu uma grande cortina. Ele, curioso, entrou por aquela cortina sorrateiramente e viu que lá no centro do palco existia um piano. Piano que aguardava o maestro, para que o maestro realizasse assim o seu concerto. E ele foi e sentou-se com muita dificuldade, devido à sua estatura, pequena estatura, naquele banquinho. Começou ali, como a cortina principal da frente ainda estava fechada, ele estava se achando sozinho ali e começou a dedilhar uma musiquinha no piano. A musiquinha simples, singela, é o que ele sabia, Cai Cai Balão, todos conhecem. Nisso, abre a cortina principal e ele nem se deu conta. Chega por trás o maestro que faria o concerto. Ele também nem se deu conta. Esse grande maestro, muito talentoso, manteve a calma, chegou sorrateiramente por trás, fez sinal de silêncio para a plateia, para que a plateia não alertasse aquele menino que ele estava ali. Ele chega por trás do menino, coloca a mão em seus ombros e diz: não pare, continue. Continue. O maestro então abre os seus braços, começa ali a compor uma sinfonia, com a base naquela simples e singela melodia que o garoto estava tocando. O simples Cai Cai. A ajuda do grande maestro se transforma numa bela sinfonia, na mais bela da carreira daquele maestro. Ele completa toda aquela sinfonia, o público se levanta e aplaude de pé. E o maestro sempre dizendo para o menino: não pare, não pare, continue em frente. E é isto que o nosso Mestre Jesus está sempre nos dizendo. Este grande e divino Maestro está sempre com a mão nos nossos ombros, nos amparando, nos guiando e nos ajudando e dizendo: não pare, não pare. Mesmo que a dificuldade, mesmo que a aflição seja muito grande, Ele está nos dizendo: não pare, não pare. Tenha fé em Deus, tenha fé também em mim. Não pare, não pare. Muito obrigado e que Deus nos abençoe.